A imortalidade, uma ideia que tem sido o santo graal da humanidade, desperta uma fascinação profunda e, ao mesmo tempo, um conjunto intrigante de questionamentos. Imagine um mundo em que a finitude da vida tenha sido superada, um lugar onde a morte não é mais uma certeza inevitável, mas um conceito ultrapassado. Como seria essa existência infinita? Em um mundo de imortais, a percepção do tempo seria alterada de maneira fundamental. Os momentos fugazes que experimentamos agora se estenderiam indefinidamente. A pressa poderia desaparecer, dando lugar a uma sensação de paciência e contemplação. A urgência que muitas vezes impulsiona nossas ações e decisões daria lugar a uma calma, pois não haveria um amanhã com o qual se preocupar. Aprenderíamos a apreciar cada momento com uma profundidade que é muitas vezes obscurecida pela consciência de nossa própria mortalidade. Mas com o tempo, se tornando uma dimensão quase insignificante, o significado da vida poderia se tornar uma questão central. Afinal, o que nos motivaria a perseguir objetivos, construir relacionamentos ou buscar realizações se tivéssemos uma eternidade para fazê-lo? O sentido da vida poderia se tornar uma busca constante por significado, pois não poderíamos mais contar com a finitude para nos lembrar da urgência de nossas ações. A imortalidade também levanta a questão do envelhecimento. Seríamos preservados em um estado de juventude eterna, mantendo nossas capacidades físicas e mentais intactas? Ou enfrentaríamos o envelhecimento e as doenças que acompanham a passagem do tempo? Viveríamos séculos ou milênios enfrentando os desafios do corpo em constante deterioração? A questão das relações interpessoais também seria redefinida. A perda de entes queridos, uma experiência universalmente dolorosa, se tornaria uma carga quase insuportável, já que não haveria a liberação da dor pela qual passamos com a morte de entes queridos. A imortalidade poderia nos tornar testemunhas silenciosas da história, com a inevitabilidade da mudança e da perda tornando-se uma constante em nossas vidas. Por outro lado, a imortalidade também abriria as portas para a busca incessante de conhecimento. Poderíamos nos tornar especialistas em várias áreas, testemunhando a evolução da sociedade ao longo dos séculos. A exploração espacial, uma vez limitada pela duração da vida humana, se tornaria uma busca sem limites, permitindo-nos desbravar os confins do universo com uma determinação implacável. No entanto, a imortalidade também levanta preocupações práticas e éticas. Como sustentar uma população que nunca morre? Os recursos naturais seriam suficientes para uma existência infinita? Como lidar com o aumento populacional e os desafios ambientais que isso acarretaria? E como evitar o abuso de poder por parte dos imortais, já que alguns indivíduos se tornariam virtualmente indestrutíveis? A imortalidade é uma ideia que desafia a nossa compreensão da vida, da mortalidade e do tempo. Ela nos convida a refletir sobre o significado da existência e a apreciar a preciosa dádiva do tempo finito que temos hoje. Enquanto a imortalidade permanece uma utopia inatingível, sua exploração nos lembra da importância de viver cada dia com propósito e significado, independentemente do que o futuro possa trazer. É inevitável considerar as implicações éticas e sociais de uma existência infinita. A distribuição desigual da imortalidade poderia resultar em divisões profundas entre aqueles que têm acesso a ela e aqueles que não têm. Poderia haver uma elite imortal que detém o poder e a riqueza, enquanto outros ficam para trás, condenados a uma vida finita. Além disso, a imortalidade levanta questões sobre a noção de progresso humano. Com vidas indefinidamente longas, seríamos incentivados a melhorar constantemente como sociedade? Ou nos acomodaríamos em um estado de complacência, sem a urgência de superar desafios, resolver conflitos ou inovar? O progresso tecnológico e cultural poderia desacelerar à medida que nos adaptássemos a uma existência sem fim. Outro aspecto a considerar é a saúde mental. A imortalidade poderia sobrecarregar nossa psicologia. Lidar com a perspectiva de uma existência interminável, testemunhando gerações e civilizações surgindo e desaparecendo, poderia levar a um sentimento de isolamento e alienação profundos.
Como encontraríamos significado em relacionamentos que parecem efêmeros em comparação com a nossa própria imortalidade? Além disso, a imortalidade poderia desafiar nossa compreensão da identidade. Quem seríamos após milênios de existência? Nossos valores, interesses e personalidade mudariam profundamente ao longo do tempo, levantando questões sobre a continuidade do eu. Seríamos os mesmos seres que éramos no início de nossa jornada imortal? E quanto ao propósito, como encontraríamos um propósito significativo em uma vida sem fim? Poderíamos nos tornar guardiões do conhecimento, da cultura e da história, preservando esses tesouros ao longo das eras? Ou procuraríamos constantemente novos desafios e aventuras para dar sentido à nossa existência interminável? A imortalidade é uma concepção intrigante que desafia a nossa compreensão de tempo, propósito e identidade. Embora seja uma ideia que provavelmente permanecerá no reino da ficção científica, sua exploração nos convida a refletir profundamente sobre o que significa ser humano e sobre o valor intrínseco da vida finita. No final das contas, talvez seja a finitude que dá sentido e beleza à jornada da vida, moldando nossa busca por significado e nossa apreciação pelos momentos preciosos que temos.